Irmãos, irmãs, com que alegria nos reunimos mais uma vez no domingo, dia do Senhor, iniciando o mês de setembro, hoje 4 de setembro, é o 23º domingo do tempo comum, mês de setembro, mês dedicado à Bíblia. Não quer dizer que só no mês de setembro a igreja dá atenção à Bíblia. A Bíblia contém a palavra de Deus e é a palavra de Deus que reúne a igreja, a comunidade, alimenta-a para o testemunho, alimenta a comunidade no seguimento de Jesus. Hoje nós estamos com o evangelista Lucas, que é o evangelista do nosso ano litúrgico, ano C, no capítulo 14, versículos 25 a 33. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e até de sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. Todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Na caminhada para Jerusalém, onde Jesus levará à plenitude a sua missão, mais uma vez apresentam-se, ou ele apresenta as condições para ser discípulo, para ser discípula dele. Hoje nós estamos na primeira leitura com o livro da sabedoria, primeira leitura da missa deste domingo, que nos garante que, sem o Espírito de Deus, seremos incapazes de conhecer os seus desígnios a nosso respeito. Nós, que somos frágeis e pequenos diante da sabedoria dele, diante da obra dele. Somos convidados, então, irmãos, irmãs, a pedir neste domingo a sabedoria dele para prosseguirmos no caminho, com ele até o fim. No Evangelho, como ouvimos, Lucas apresenta a primeira exigência para segui-lo: o desapego e a disposição para assumir o seu projeto. Desapego de tudo e de todos. Portanto, não se trata de qualquer desapego, mas, como ouvimos, aquele que inclui relações bem próximas, relações familiares, pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs. Tudo isto é importante, claro, é nossa família, mas se torna secundário diante das exigências do seguimento dele.
Segundo, a disponibilidade para a cruz, ou seja, assumir como próprias as disposições dele, as disposições de Jesus, identificando-se sempre, cada vez mais, com o seu projeto, o projeto do reino, que é justiça, que é dignidade para todos, que é liberdade, que é fraternidade. Ele que foi incompreendido e considerado fora dos ditames estabelecidos pela lei, fez o caminho, não temeu. Assim devem ser aqueles que se dispõem a segui-lo. Depois da renúncia de todos os bens materiais como condições para o discipulado. Precisamos dos bens materiais, mas eles não podem ser absolutos na nossa vida. E é a partilha dos bens, é a fraternidade que demonstrarão os que estão dispostos a testemunhar o reino. Meditando estas três exigências, somos chamados a perceber que o seguimento de Jesus não é uma aventura, mas fruto de uma decisão pensada. Quer dizer, uma decisão amadurecida e que nos faz ir com ele até o fim, no caminho, sem desanimar. E quantos ficaram no caminho? Quantos não chegaram com ele até Jerusalém? Quantos hoje estão deixando de seguir Jesus, chegando à conclusão de que não vale a pena segui-lo, que não tem sentido falar hoje de céu, de vida eterna? Isso é para os fracos. Não. Olhando para Jesus, caminhando com Jesus, nós vamos ser vitoriosos. Vamos ter a vida com ele, não só hoje, mas a vida eterna. Duas parábolas são apresentadas por ele para ilustrar as exigências dele. Primeiro, a construção de uma torre de vigia, o que, claro, requer um planejamento, recursos econômicos prévios para qualquer empreendimento. Construção de uma torre, diríamos hoje de um edifício, de uma edificação, de uma casa, é preciso sentar e calcular para ver se temos o suficiente para empreendê-lo. O possível fracasso, diz o Evangelho, na construção da torre, leva à gozação dos passantes, a ponto de dizerem: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou seja, o dinheiro acabou. A outra parábola lembra as estratégias militares. Um rei prudente que conta com 10.000 soldados não pode enfrentar o adversário que marcha contra ele com 20.000. Caso ele persista, as consequências serão como? Desastrosas para ele e para o seu povo. Assim diz Jesus, não é? Deve ser aquele que decide pôr-se a caminho com ele. Não pode ser um aventureiro, precisa ser realista como construtor e prudente como o rei. Por um lado, meus irmãos e minhas irmãs, evitar ilusões fáceis, crendo que a boa vontade basta para ser cristão. E não basta. É preciso, como a gente ouviu, a decisão de seguir Jesus. Por outro, ser suficientemente sábio, criativo, a ponto de apostar tudo e enfrentar os riscos que tal compromisso comporta. Na segunda leitura da missa de hoje, deste domingo, estamos com a carta de Filemon. A exemplo de Filemon, que se deixou evangelizar por Paulo na prisão, também nós que vivemos tantas formas de prisão, não é? Construir relações de verdadeira amizade, liberdade, cultivando a proximidade com os irmãos, dando-nos força, nos ajudando uns aos outros, sobretudo com a nossa
presença e com o nosso testemunho, tornando credível junto àqueles que não participam da comunidade o apelo de Jesus, a sua proposta, o seu evangelho. E todos fiquem bem e sobre todos dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.